Acabei de ver o novo filme do Homem-Aranha e esse vídeo vai ser as minhas primeiras impressões. Essa é uma ideia nova de vídeo que eu quero tentar trazer pro canal, então deixa nos comentários se vocês gostaram, que eu posso mudar. Mas vai ser um vídeo diferente, não vai ter roteiro, eu vou falar a ordem que eu for lembrando as coisas. Eu vou começar com a parte sem spoilers e depois, quando chegar nos spoilers, eu aviso vocês aí pra quem ainda quiser ver o filme. E também faz muito tempo que eu não assisto nada novo da Marvel, então pode ter várias coisas aí, várias referências que eu não peguei. Bom, de maneira geral eu gostei até do filme, tirando o 3, que pra mim é muito difícil de superar. Esse é o melhor filme do Homem-Aranha do MCU, mas de longe. Assim, pega os dois primeiros juntos, não chega nem aos pés desse daqui. Ele tem bem mais ação do que os outros. Não tem aquelas partes escolares lá que me enchiam o saco nos outros filmes. Ele é mais sério também um pouco. É bem mais focado no Homem-Aranha mesmo, sem ser igual naqueles outros filmes onde você tinha muita conexão com os Vingadores. Esse também tem, mas é mais focado no personagem. Não tem aquela coisa toda dele ser o aprendiz do Homem de Ferro. Se eu não me engano, eles nem citam o Homem de Ferro no filme. E o personagem tá mais maduro também, né? Ele tá mais velho, já se passaram. Se eu não me engano, no filme eles falam que foram 4 anos desde o último. Já aconteceu muita coisa dentro do universo. Tem suas ligações com a Marvel, com o MCU. Quando chegar na parte de spoilers, eu vou falar dos personagens que aparecem no filme. Alguns já tem até no trailer, que aparece o Hulk, por exemplo. A gente tem o Justiceiro. Eu não vi nada dele, tá? Parece, se eu não me engano, é uma série. Eu não vi, eu tô bem por fora das coisas da Marvel. Mas no filme até que é interessante. Ele é meio com aquele personagem carrancudo que quer resolver as coisas meio de um jeito bruto, mas chega no final do filme até que ele entende o lado do Homem-Aranha. Deram uma reduzida nele nesse filme pra ele ficar mais light. Um ponto que eu não gostei muito foi que o plot do filme era bem óbvio até. Quando eu tava assistindo a primeira vez, eu já sabia o que ia acontecer, sabe? Eles até tentam no filme te passar uma imagem diferente, mas já tava meio óbvio como que ia desenrolar a história. Ainda tem os acontecimentos do último filme, como todo mundo esqueceu do Peter, agora ele tá tentando viver sozinho, resolvendo as coisas tudo sozinho. E os outros personagens ainda tem aquelas lacunas na memória por causa do feitiço do Doutor Estranho. Então é bom ver, eles mantiveram a continuidade. Só que de novo, nesse filme, mais uma coisa que eu não gostei foi que eles colocaram personagens no filme só pra ser desperdiçado. A Marvel já fez isso várias vezes no MCU e parece que não aprenderam nada até agora. Nesse caso, ainda tem uma pontinha de esperança. Quando eu chegar na parte de spoilers eu falo por quê. Enfim, de maneira geral é um bom filme, é um filme legal, é um bom filme do Homem-Aranha. Dá pra assistir, dá pra se divertir bastante. Eu ainda acho que eles deviam reduzir um pouco mais as piadas, deixar o filme um pouquinho mais sério só. Ainda tem aquele humor Marvel. Ainda me enche um pouco o saco essa coisa da Marvel de querer ficar fazendo piada de toda hora. Mas assim, se pegar todos os filmes do Homem-Aranha do MCU, tirando o 3, porque assim, não tem como você bater o 3, cara. Eles juntaram os 3 atores que já fizeram Homem-Aranha, quase todos os vilões no mesmo filme. Não dá pra bater isso. Só que me pareceu muito, cara, que eles tentaram refazer o Marvel's Spider-Man, né, o jogo do PlayStation 4, só que em versão filme, em versão MCU, né, bem parecido com isso. Eu não vou dar uma nota ainda, como eu disse, esse vídeo é pra ser as minhas primeiras impressões, mas ele ficaria ali provavelmente no 7,5, 8 e alguma coisa. Revendo os outros filmes, eu provavelmente abaixaria as notas dos outros dois. Eu acho que eu dei uma nota muito alta, mas enfim, o primeiro não ligo muito, e o segundo é porque eu sempre gostei do personagem do Mistério, sempre achei ele um vilão interessante, e o filme é cheio de efeitos especiais, né, cara, e isso me pega bastante. Mas provavelmente a nota dele seria menor. Me arrependo um pouco de dar uma nota tão alta pra eles. Pra esse, provavelmente ficaria nessa média, 7,5, 8, 8,5. É bem interessante, cara. A Marvel, finalmente, né, no MCU, fizeram um filme bom do Homem-Aranha. De novo, tirando o 3 é uma exceção. Mas assim, esse é um filme que dá pra você ver como filme do Homem-Aranha, não como filme do Homem-Aranha do MCU, se é que vocês entendem o que eu quero dizer com essa diferença de personagem. É legal, divertidinho até, fizeram bem o personagem, tem uma evolução interessante no filme, e muito provavelmente vai ter uma grande ligação com o tão esperado Vingadores ou o Destino, né, que é o filme que todo mundo tá interessado em ver. Eu ainda prefiro a trilogia original do Homem-Aranha, foi a trilogia que eu cresci. O Espetacular Homem-Aranha, o primeiro filme eu acho que é até bom, o segundo que não fizeram muito direito, mas das 3 versões que a gente já teve no cinema até hoje, a não ser que tenha mais alguma perdida aí que eu não sei, essa é a que eu menos gostava. Eu sempre achei essa coisa de ele ficar dependendo demais do Tony Stark meio chato, e nesse filme não teve isso. Espero que eles continuem assim, que eles mantenham o personagem desse jeito. Falando dos spoilers, então, falando das coisas ruins primeiro, eu odeio quando a Marvel pega um personagem, algum vilão, e eles simplesmente colocam no filme lá pra aparecer 2 minutos no filme e jogam fora. Eles já fizeram isso no Vingadores Era de Ultron com o Barão Strucker, fizeram isso no Homem-Aranha 3 com o Mandarim, depois tentaram consertar com o filme do Shang-Chi, e aqui eles fazem isso de novo. O Escorpião já tinha um teaser de que ele ia aparecer lá no primeiro filme do Homem-Aranha em 2017, ou seja, quase 10 anos atrás. Finalmente ele aparece no filme e não tem importância nenhuma. Parece só porque eles fizeram essa promessa, né, lá no primeiro filme lá atrás, quiseram colocar ele aqui pra pagar essa promessa e descartaram completamente. Como eu falei, ainda tem uma pontinha de esperança do Escorpião
aparecer de novo, porque parece que ele foge no final do filme. Por quê, cara? Por que o MCU faz isso, cara? De pegar os personagens e ficar descartando, assim. Acho que é até um dos motivos porque eu gosto tanto da trilogia original. Lá, o primeiro filme era o Duende Verde, então é o Duende Verde o vilão do filme. O segundo filme é o Dr. Octopus, então é o Dr. Octopus o vilão do filme. Só no terceiro filme que tentaram colocar 3 vilões no mesmo filme, sem dar desenvolvimento pra todos. Mas aí tem toda aquela questão do estúdio, que eles queriam colocar o Venom de qualquer jeito e deu o resultado que deu. É bizarro, cara, como que eles melhoraram tanto o filme, como eu falei, com mais cenas de ação, deixando o filme mais sério, mas conseguiram errar uma coisa que eles tinham acertado nos outros dois. Agora prometeram que seria o Escorpião, e aparece em tipo 2 cenas, se lutando contra o Homem-Aranha, cenas curtinhas, assim, e pronto, sumiu do filme, acabou, não aparece mais. Tipo, não promete um vilão no filme se você vai só descartar ele. Falando de coisas que eu não gostei, a gente tem o plot do filme, que foi muito óbvio, cara, desde o começo. Eu não sei se isso já apareceu nos trailers, mas a Jean Grey tá nesse filme, o que é bem interessante até, que tirando, sei lá, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, que nem sei se eles são mutantes no MCU, quando eles aparecem lá no Vingadores Era de Ultron, talvez essa seja a primeira vez que eles fazem referência a mutantes no MCU. Como eu falei, tem muito tempo que eu não vejo nada novo, tá? Então, já pode ter tido essas referências, outros personagens aparecidos, mas no universo principal, eu acho que essa é a primeira vez. No Doutor Estranho 2 até aparece lá o Professor Xavier, mas aquele era ele viajando para outro universo. Acho que o universo principal essa é a primeira vez. Eu também não vi os Thunderbolts, que depois eles mudaram o nome para Novos Vingadores, então pode ter bastante coisa aí que eu perdi. A Jean Grey aparece nesse filme e eles ficam toda hora tentando fazer como se ela fosse a vilã, mas era bem óbvio, né, desde o começo do filme, onde o Homem-Aranha entra em contato com o Departamento de Controle de Danos. O que é legal que eles deram continuação a isso, né, que aparece lá no primeiro filme, 2017, e tá aqui de novo, só que com outros atores. Mas, cara, desde o começo tava bem óbvio que eles seriam os vilões do filme, que eles estavam tramando alguma coisa, que estavam escondendo alguma coisa, e quando eles capturam a Jean Grey, e o Homem-Aranha depois ele descobre que o cara tá escondendo alguma coisa e fala, não, o cara lá, que fala o nome do chefe lá, esqueci o nome do cara. Ah, ele tá mentindo pra mim, não sei o que, fala, ó, é sério. É sério que você não percebeu isso? Fica um negócio meio idiota, cara. O plot tava muito na cara. Um outro ponto que eu não necessariamente não gostei, mas que não me pegou muito, talvez pra outras pessoas que estejam acompanhando mais esse universo novo da Marvel, essas novas fases aí, é o fato da nova Viúva Negra, né? Eu nem sei se o nome do personagem é o mesmo, né? Se ela é a Viúva Negra agora, mas parece que ela é meio que a chefe dos Vingadores agora, ou pelo menos se não é a chefe, ela é um personagem importante, né? Ela aparece nesse filme. Provavelmente pra você que tá acompanhando mais as coisas aí, você achou mais interessante isso. Pra mim, eu só vi, é mais um personagem aí que tá aí. Não faz muita diferença pra mim, até porque eu não conheço a história dela. Mas tá aí, fazendo a ligação com os Vingadores, né? Com esse universo compartilhado. Aparece também o Justiceiro nesse filme. Ele tá meio que como se fosse um parceiro do Homem-Aranha, mas eles não são exatamente parceiros. Parece que eles fazem algumas missões juntos, mas eles não são exatamente amigos. Eu não vi a série, se eu não me engano é uma série que tem o Justiceiro. Mas com esse filme, eles reduziram bastante a violência do personagem, né? A agressividade do personagem. Mas isso até que me surpreendeu, cara, dele usar aquele monte de armas, e no final do filme ele tenta matar a Jean Grey. Foi um ponto assim, que eu não esperava ver num filme da Marvel, num filme principal, assim. Não é a primeira vez, como eu falei no Doutor Estranho 2, já tem isso, né, mas é um pouco mais um filme de terror, era uma pegada diferente. Um filme do Homem-Aranha, que nem sei se tem classificação livre, mas se tiver, é uma cena que eu não esperava que tivesse num filme com classificação livre, mas faz jus ao personagem, né? Um que eu gostei bastante foi o Hulk, cara. Nas últimas aparições do Hulk, na última que eu vi, que foi no Vingadores Ultimato, eu achei uma coisa bem idiota, estragaram o personagem completamente naquele filme pra mim. E nesse não, cara. Nesse, na hora que o Hulk perde o controle, é o Hulk mesmo, sabe? É do jeito que você esperava, ele completamente sem controle, destruindo tudo. Eu achei que foi bem interessante. Resgataram um personagem que eles tinham estragado. Uma outra coisa é que esse filme, de novo, ele parece muito o jogo do PlayStation 4. O Homem-Aranha tá trabalhando com uma mulher lá que eu não sei se ela é delegada ou será de alguma organização diferente dos Vingadores, alguma coisa assim do governo, não sei. Ele tem as informações lá no rádio, no celular dele, chegando informações de crimes pra ele combatendo. Parece que eles meio que fizeram uma adaptação dele pro universo do MCU. Não é uma coisa exatamente que eu gostei, mas não é uma coisa que eu desgostei também. Eu achei interessante no jogo e ter visto isso no filme é uma coisa que eu não esperava, né? Mas faz sentido. Acho que até pra ajudar eles a manter a continuidade e pra desenvolver os próximos filmes daqui pra frente. A questão do Homem-Aranha que a gente viu nos trailers, né? Ele parece que estava sofrendo uma mutação, então parece que ele passou algo parecido com o que o Peter do Homem-Aranha
Homem-Aranha 2, do original lá de 2004, tinha passado, sabe que ele passava por uma fase de amadurecimento, onde ele não controla direito os poderes. Então nesse filme isso acontece, só que parece que ficou um pouco mais puxado pro Homem-Aranha quando ele tá usando o traje de Venom, sabe, o traje preto, que ele fica mais agressivo, que ele fica mais violento. Deram uma misturada aí nos dois conceitos. Até que ficou interessante, cara, eu gostei dessa parte. E eles conseguiram, acho que desenvolver bem também o personagem da Jean Grey, que aparece no filme como se fosse a vilã, né, mas que não é a vilã. No começo do filme você fica meio sem entender o que tá acontecendo, que parece que tem uma entidade, alguma força, alguma coisa assim, próximo deles, que o Homem-Aranha tá tentando parar um tanque. No começo do filme, na hora que ele consegue parar o tanque, tem uma senhora lá dentro. Aí do nada parece que a senhora joga alguma coisa, tipo, ela se projeta em outro personagem, aí isso vai indo até chega no escorpião, onde eles libertam ele. E aí tem os poderes dela, ela fica toda hora manipulando várias pessoas, ela descobre a identidade do Peter, que ele é o Homem-Aranha, e ela fica tentando tirar ele do caminho pra ele não impedir ela de chegar no departamento de controle de danos. Ela quer um negócio que é VMAX, eu acho que é o nome. E aí depois você descobre que na verdade ela tá procurando a irmã dela, que foi levada já há bastante tempo. Teve um desenvolvimento interessante, cara, mostrou um pouco do potencial do que um telepata podia fazer se ele fosse o vilão. Pelo menos pra mim, eu sempre vi várias teorias, né, das pessoas teorizando como seria o Professor Xavier, por exemplo, se ele fosse um vilão, né, porque ele é um telepata muito poderoso. E a gente teve um pouco disso com a Jean Grey nesse filme. Pra mim, eu já conhecia a personagem da Jean Grey, então eu sabia que ela seria uma heroína, mas fica meio que implícito no filme que ela tá meio perdida, tá fazendo as coisas por raiva, por causa do que aconteceu, que a irmã dela morreu por causa do controle de danos, e ela quer se vingar deles, mas o Peter coloca ela no caminho certo. Então muito provavelmente ela vai aparecer aí como heroína nos próximos filmes, até porque a Jean Grey, em todas as histórias, ela sempre foi uma heroína, tirando um pouco a questão da saga da Fênix, mas eu acho que no MCU vai demorar um pouco pra aparecer isso. Mas enfim, resumindo, é o melhor Homem-Aranha do MCU, sem dúvida, tirando o 3 de novo. É muito fanservice? É muito fanservice, mas é o fanservice que eu queria, então eu não posso reclamar. Mas tirando o 3, finalmente acho que eles fizeram bem o Homem-Aranha no MCU, ele tá bem mais independente. Os outros personagens de apoio tão legais até, eles complementam bem o filme. O Ned e a MJ aparecem pouco nesse, na verdade, comparado com os outros, mas aparece o suficiente. E como já é um Peter mais adulto, né, não tem aquelas cenas escolares que eu detestava, então é um bom filme do Homem-Aranha. Se você gosta do personagem, acho que vale a pena assistir. E pra mim, que tinha bastante tempo que eu não via nada novo do MCU, gostei até. Enfim, esse foi meu primeiro teste nesse tipo de vídeo, falando as coisas na ordem que eu lembrava, tudo meio bagunçado mesmo, mas espero que vocês tenham gostado, tenham achado uma ideia interessante. Se gostarem, eu posso trazer mais filmes assim que eles saírem e que eu assisti o filme, eu posso trazer mais review das minhas primeiras impressões. É uma ideia nova de quadro que eu queria trazer no canal, mas gostar já sabe, que a coisa errada toda, deixar um gostei no vídeo, se puder, me ajudar a compartilhar, que ajuda demais na divulgação do canal, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal pra gente finalmente atingir a monetização. Estamos chegando lá, mas ainda falta um caminho. E é claro, deixar um comentário pra gente ter as interações, se vocês gostaram desse formato, se vocês não gostaram, o que vocês acharam do filme, quem assistiu. É isso, eu sou o Dragon e até o próximo vídeo. Se cuidem, assistam muitos filmes e até lá, um abraço.